Bom dia, quinto ano. Vamos para a nossa primeira dica online de hoje. Falaremos sobre ciências. E hoje a aula está bem interessante. Você vai pegar o seu livro e abri-lo na página 168. Ele está falando sobre matéria e energia. Primeira definição: matéria: tudo o que tem massa e ocupa lugar no espaço. Tudo o que tem peso é massa. Se ele ocupa um lugar, é matéria. Aí o livro trouxe falando sobre a energia, que a energia, ela não ocupa lugar no espaço e não tem massa, mas é responsável pelo movimento e as transformações que acontecem no ambiente. Lá na página 169, nós vamos falar sobre as propriedades da matéria. Olhe para os objetos à sua volta. Em tudo, a matéria, né? A matéria onde você pode ver e onde você pode também não ver. A matéria, ela tem algumas propriedades comuns que nós vamos conhecer. Eu trouxe, inclusive, alguns exemplos para vocês. A primeira propriedade da matéria que o livro trabalhou foi a massa. Massa é a quantidade de matéria contida em um corpo. Ela pode ser medida por uma balança. Aí você fala assim: peraí, professora, você falou que dá aula de ciências e você está falando de matemática, né? Estudamos recentemente as medidas de massa, mas não. É apenas algo que acontece entre uma matéria e outra, que a gente chama de interdisciplinaridade, quando você trabalha um conteúdo e mais de uma matéria. Então, continuando. A unidade de medida de massa mais comum é o quilograma. Olha aí novamente falando sobre a matemática. Uma outra unidade comumente utilizada, ou seja, que também, né, é comum utilizar, é o grama. 1 quilograma corresponde a 1000 gramas, assunto que já falamos na nossa aula de matemática. Aí eu quero chamar a atenção de vocês para algo. Eu tenho aqui, por exemplo, este vidrinho de cola. Eu acredito que foi até o mesmo exemplo que eu usei na aula de matemática, né? Ele tem aqui, ó, vocês podem observar, ó, 90 gramas. Então, a massa deste vidrinho de cola é de 90 gramas. Aí, o segundo que nós vamos estudar é o volume. Sabemos que toda massa ocupa lugar no espaço. A medida do espaço ocupado corresponde ao seu volume. A medida de um volume é medida por litro. Outra medida comum é o mililitro. Cada litro contém 1000 mililitros. Aí eu vou dar para vocês este exemplo aqui, ó. Eu tenho aqui esse vidro de vinagre. Ele tem 750, ó, você pode observar, 750 ml, ou seja, 750 mililitros. É menos de 1 litro, já que 1 litro corresponde a 1000 ml. Ele ocupa, é claro que eu já usei parte dele, mas ele ocupa, costuma, quando está cheio, vir até aqui em cima. Eu tenho, quero que vocês estabeleçam a comparação, essa jarrinha aqui, ó. Essa jarrinha, ela tem a capacidade de ocupar um volume de até meio litro, ou seja, 500 ml. Daí você pode observar que essa garrafa de vinagre aqui, se estivesse cheia, não caberia aqui. Não, o volume dela não poderia ser ocupado por essa jarrinha, já que ele é menor. Aí, nós temos outros exemplos. Esse é bem interessante. É sobre uma outra propriedade da matéria, a densidade. É a relação entre a massa, o peso, e o volume, ou seja, o espaço que ela ocupa. Lembra que eu falei com vocês que o volume do vinagre não caberia na jarrinha? Então, quanto mais massa houver em um certo volume de material, maior será a sua densidade. Assim, se o material for mais denso que a água, ele afundará nela.
e se for menos denso, ele flutuará. Então nós vamos descobrir, eu trouxe para vocês essa jarrinha, eu falei que a gente estava cheio de exemplos hoje, eu trouxe para vocês esse pote e nós vamos descobrir quais dos materiais que nós vamos colocar aqui tem mais ou menos densidade. Ó, segundo o livro, se o material for mais denso que a água, ele afundará. Eu trouxe, ó, essa cápsulazinha de medicação. Vamos colocá-la. Você pode observar, ó, que ela não afundou. Ou seja, a densidade dela não é maior do que a da água. Agora observem essa borracha. Vamos colocar. Ó, foi direto para o fundo. Vamos testar outros materiais. Você pode fazer isso aí na sua casa também. Essa tampinha de plástico. Ó, ela chegou a parecer que ia afundar, mas não afundou. Agora, olha essa chave. Vou levantar para que vocês possam observar. Ó, direto para o fundo, ou seja, a densidade dela é maior do que a da água. A mesma coisa vai acontecer com a moeda. Olha a moeda lá no fundo. Agora vamos observar o clipe. Ó, pequenininho. Vamos ver se ele afunda ou não. Direto para o fundo, ou seja, a densidade dele é maior do que a da água. Então, quando os objetos possuem a densidade menor do que a da água, ele flutua. Sendo maior, ele afunda, como aconteceu, ó, com todos esses objetos aqui que você pode observar. O livro, inclusive, trouxe essa experiência lá na página 170. Só que ele deu outros exemplos, né? Como eu não tinha todos eles aqui, eu usei apenas alguns. Por exemplo, mas olha aí o que é interessante você fazer. O grão de feijão, certamente você tem em casa, um pedaço de papel. Eu utilizei o clipe. Um botão também é interessante. Faça essa experiência, depois vocês me contem. E aí a gente tem outros materiais que, se colocando na água, se ele flutuar, tem menor densidade. Se afundar, maior densidade. Lá na página 171, nós vamos falar sobre o volume. O volume da matéria, ele é definido, na verdade, estamos falando sobre a elasticidade. Ó. O volume da matéria é definido em corpos sólidos e líquidos. Entretanto, varia no estado gasoso. O gás pode ser comprimido, ou seja, ele pode ter o seu volume diminuído ou expandido. O que significa ter o seu volume aumentado. Quando eu falo expandido, é o mesmo que aumentado. A capacidade de retornar ao seu volume inicial, quando deixa de ser comprimido ou expandido, é chamado de elasticidade. Aí vocês podem observar que ele deixou, inclusive, o exemplo de uma seringa. O que ele está fazendo aí, na verdade, é que ele apertou a tampinha da seringa e tentou comprimir o ar, ou seja, diminuir o ar dentro do espaço. Lá embaixo, nós temos uma outra propriedade da massa, que é a sua capacidade de dissolução. Se você dissolver a água em um copo, notará que parece que o açúcar sumiu. No entanto, ele não desapareceu. A água, inclusive, fica doce, né, gente? Apenas se dissolveu na água. Assim como o açúcar, há diversas substâncias que podem ser dissolvidas na água. Eu, inclusive, vou mostrar para vocês. Neste caso, a água é chamada de solvente e o elemento dissolvido nela, soluto. A água é considerada um solvente universal, porque, ou pois, ela possibilita a dissolução praticamente de qualquer soluto. Aí eu vou mostrar para vocês na prática. Eu trouxe aqui, ó, mais um pote com água, outro, ó, tenho água, apenas água nos dois. Em um deles, eu vou colocar sal. Ó. O livro sugeriu açúcar, né? Mas eu estou colocando sal.
Lá na próxima página a gente tem a experiência. Primeiro eu vou mexer esse aqui, ó. Quando eu mexer, você pode observar, ó, que ela está sendo dissolvida. Se eu continuar mexendo é porque eu coloquei bastante. Ele vai diminuindo a sua quantidade, diminuindo, ó. Você pode observar bem próximo aqui da câmera. Está vendo como já estão bem menores os grãozinhos ali abaixo? Dissolvido. Olha o quanto ele diminuiu. Se eu continuasse mexendo, ele iria se dissolver completamente. Agora, esse aqui, aquela chamada canjiquinha. O livro até sugeriu areia. Como eu não tinha areia em casa, eu coloquei esse por ser granulado. Você vai observar o que vai acontecer. Quando eu mexo, ó, mexi, estou mexendo. Vou parar de mexer para ele assentar no fundo. Você pode observar que ele não diluiu. Ó, os grãos continuaram inteiros. Nem se eu mexer bem rápido, ó, eles não diluem. O mesmo aconteceria se eu tivesse colocado aqui areia. Eu poderia ficar mexendo o dia inteiro que ela não iria dissolver. Olha aqui o sal. Olha, agora que ele assentou. A cor já mudou, né? Já ficou bem diferente. E você pode perceber, ó, que não há mais nenhum sal. O que não vai acontecer com esse aqui, ó. Mesmo, ó, com esse passar do tempo, ele continua todo aqui no fundo. Então, há substâncias que se dissolvem na água e outras que não. Neste caso aqui, o soluto, que foi o sal, ele dissolveu na água. Neste caso aqui, da canjiquinha, não dissolveu na água. É uma outra experiência que você pode também fazer aí na sua casa. Aí, inclusive, o livro trouxe, né? Ele trouxe o sal e a areia. Como eu disse para vocês, eu não fiz com areia porque eu não tinha. Lá na página 173 são as nossas atividades. Só que antes eu quero mostrar algo a vocês. Vocês viram que aqui, embora pareça que a água seja somente água, a gente sabe que tem sal aqui dentro, né? Ela virou água salgada. Vocês sabiam que tem substâncias líquidas que também não se misturam na água? Esse livro não trouxe, mas eu queria mostrar para vocês, ó. Eu vou pingar aqui umas gotinhas de azeite. Olha o que acontece. Olha bem assim, ó, pela câmera, tá vendo? Ela não se mistura. Água não são todas as substâncias. A água e o azeite, por exemplo, ela não se mistura. O mesmo aconteceria com o óleo também. Nem se eu mexer, olha, se eu mexer, ele pode dar a impressão de que ele está se misturando, ó, está vendo? Ali no fundo. Mas olha, quando a água vai parando, olha ele de novo, não se misturando. Então tem substâncias que elas não se misturam com a água. Aí, agora, lá na nossa página 173, nós temos... Deixa eu desmontar aqui, chegar para cá para a gente continuar a nossa aula. Lá na página 173 nós temos, com base na imagem ao lado, essa imagem aí dos balões, se pesarmos os 3 balões, qual terá mais massa? E por quê? Nós já estudamos lá no início que o ar ele tem peso. Lembra disso? Então qual vai ser? Seu balão 3, né? Porque ele está cheio de ar que tem mais massa. Qual dos balões terá a menor massa? E por quê? Gente, se o 3 está mais cheio e é o mais pesado, é claro que você vai deduzir qual que é o menos pesado. Identifique a propriedade da matéria envolvida em cada situação. Aí você vai dizer se é massa, se é densidade, se é volume ou se é capacidade de dissolução. Por exemplo, se for peso, é massa. Se for essa situação de que flutua, que afunda, densidade.
Se for uma quantidade colocada em algum espaço, volume. E se for essa mistura, igual nós acabamos de fazer aqui, capacidade de dissolução, ou seja, de dissolver. E ainda tem a elasticidade, né, que eu não mencionei aqui, que é essa capacidade de expandir. Vamos lá. 3. Qual propriedade da matéria possibilita ao mergulhador usar o cilindro de ar para respirar embaixo d'água? Aí a gente está falando o quê? Do ar, no cilindro de oxigênio, o ar fica comprimido. Então nós estamos falando de elasticidade. Você só vai dizer por quê, que eu também acabei de falar com vocês. Agora, gente, página 174. Nós vamos, acho que até a 178, tá? Transformação da matéria. A matéria ela pode sofrer transformações. Acabamos de falar sobre as propriedades dela, né? Ela pode sofrer transformações. E ela pode ser classificada em transformações físicas ou químicas. Primeiro, as físicas são as transformações que não alteram a composição do material. Aí vocês têm como exemplo que a pessoa, o marceneiro, né, ele pegou a madeira para fazer o violão, embora ele tenha cortado, lixado, continuou sendo o quê? Madeira. Temos como exemplo a fragmentação, ou seja, a divisão em pedaços. É uma transformação física, porque mesmo que o objeto esteja quebrado, ele continua sendo do mesmo material. Seria como, por exemplo, se eu pegasse essa jarrinha, deixasse ela cair, coisa que eu não vou fazer, e ela quebrasse. Ela quebrou, mas ela vai continuar sendo de vidro, ou seja, a transformação não é química. Outra transformação física é a mudança de estado físico da matéria. A água, por exemplo, líquida, em temperatura ambiente, ela pode ser aquecida e passar para o de vapor, ou ela pode entrar numa temperatura menor e virar gelo, no caso, ficando sólida. Lá na página 175, nós temos a respeito das transformações químicas. São transformações que alteram a composição do material, formando um ou mais matérias diferentes no processo. O pão, por exemplo, misturamos diferentes ingredientes e no final obtemos um material de textura e sabor distinto da matéria de origem. Outro exemplo de transformação química é a combustão. Nesse processo, o material é queimado, levando à constituição de uma nova substância, como gases e as cinzas. E a oxidação? Também é uma transformação química na qual os materiais são transformados ao reagirem a certas substâncias, como o oxigênio do ar, ou um produto muito comum da oxidação é o ferrugem. É o exemplo, inclusive, que vocês já devem ter visto, né? Uma lata enferrujada fica semelhante a essa aí. Já na decomposição, outros seres e resíduos de seres vivos são transformados em água e compostos mais simples por uma ação de fungos e bactérias. A gente está vendo aí, esse é um tomate, né? Que ele passou por um processo de decomposição e a gente costuma dizer, ele estragou, né? Mas ele está no processo de decomposição. Lá na página 176, nós temos uma outra experiência. Ela é uma experiência muito interessante. Você também pode fazer para você observar. Eu, inclusive, vou colocar aqui na minha casa hoje e na próxima aula ou nos próximos vídeos eu vou mostrar a vocês como que ficou. Você vai separar, não precisa ser num vidrinho igual a esse não, pode ser em qualquer outro pote. Uma esponja seca, um pedacinho de bombril, né? Quando ele falou aí, lã de aço, é o bombril, né? A palha de aço. Pode ser pequeno, não precisa ser inteiro igual está aí não. Você vai colocar, caso você tenha na sua casa, deixar um pedaço totalmente seco e um pedacinho um pouco molhado. Ele pediu para esperar, né, alguns dias para você observar o que aconteceu.
Claro que a gente, dona de casa, a sua mãe, por exemplo, a vovó, que costuma fazer essas observações, se você perguntar para ela agora o que vai acontecer, ela vai falar para você. Ou, se você preferir, você espera para ver o que vai acontecer com essa experiência. E depois a gente vai voltar a falar sobre ela. E, por último, aqui na 177, nós vamos falar sobre energia. Lembra que lá no início era massa e energia? Pois é, da massa nós falamos sobre as transformações que ela passa e sobre as propriedades. Agora, energia. A energia é definida como a capacidade de realizar um trabalho de todos os seres vivos que dependem dela para sobreviver. A energia pode ser transferida de um corpo para outro ou então mudar de forma. Ela não surge nem desaparece, mas se transforma. Há diversas formas de energia. A primeira que o livro trouxe aí foi a energia luminosa, é aquela gerada pela luz. As fontes de luz podem ser naturais, como o sol, ou artificiais, como as lâmpadas. Energia térmica, ela está relacionada à temperatura dos corpos. Quando um corpo recebe calor, ele esquenta, perde ou esfria. A principal fonte de calor natural do planeta, novamente, é quem? O Sol. Apenas a energia térmica pode ser convertida em energia elétrica nas usinas termoelétricas. Agora, a energia química é a energia contida na matéria. Esse tipo de energia pode estar presente nos alimentos, aí é metabolizada pelo nosso organismo, ou seja, quando você se alimenta, assim, olha, você precisa comer para ter energia. É muito comum a gente ouvir falar assim. É isso por quê? Porque quando o alimento chega no nosso organismo, ele é transformado lá no nosso sistema digestório e os nutrientes é como se fossem as fontes de energia para o nosso corpo. A gente ainda tem a energia química, como exemplo, na gasolina, utilizada nos veículos, em pilhas e baterias, empregados para o funcionamento de aparelhos. E a energia mecânica, ela está relacionada ao movimento de um corpo ou à sua posição em relação ao outro. Uma fonte natural de energia mecânica é o vento, porque ele faz movimentar aquelas pás da energia eólica. E pode ser convertida em energia elétrica, né? Um outro exemplo de energia mecânica a gente pode ver nos ventiladores, por exemplo, né? Aquele movimento dele girar, além, é claro, da energia elétrica. A energia elétrica é gerada em pilhas, baterias ou usinas, sendo responsável pelo funcionamento de aparelhos elétricos e eletrônicos, que vai ser estudada na próxima unidade. E para finalizar, porque hoje parece que tem muita atividade, mas foram pouquíssimas para serem respondidas, só 2 páginas. É possível gerar alguma forma de energia sem uma fonte? Aí você vai rever o texto e responder. Assinale as afirmativas erradas. Ó, assinale a afirmativa errada, só tem uma. E reescreva de forma correta nas linhas abaixo. Ou seja, nós temos 4. Dessas 4, uma está errada. Você vai identificar qual está errada e vai reescrevê-la corretamente nessa linha. 3. Indique, nos casos a seguir, qual tipo de energia inicial e em que tipo de energia ele se transforma. Por exemplo, um liquidificador ligado. Ele tem, o mesmo exemplo que eu dei do ventilador agora há pouco. A energia inicial é a energia elétrica, porque precisa ligar. E o barulho, o movimento que ele faz é energia mecânica. A mesma coisa o ventilador, eu preciso da energia elétrica para ligar e quando eu ligo ele faz movimento. O liquidificador também. Quando você liga, aciona o botão, ele não faz aquele barulho, é energia mecânica. Aí você vai ver todos os outros exemplos. Não deixem de rever, façam as experiências que forem possíveis, dessas que foram tratadas aqui no livro, só as que forem possíveis. As que não forem, vocês apenas observam
essa que eu fiz. Mas tem algumas que são bem simples, né? Aquela com relação à densidade, à dissolução, elas são bem simples de serem feitas até com outros materiais que vocês tenham aí em casa. Não deixem de fazer as atividades. Hoje, além dessa nossa atividade do livro, temos o simulado parte 2 na plataforma, que já vai ser disponibilizada agora, às 9 horas. E ainda temos dicas online de matemática. Tenham todos um excelente dia.